Então, agora a gente vai ver a tag que a gente chama de em, tá? O que que é essa tag em, galera? É de ênfase, tá? ênfase de você pegar algo e falar assim, ó, eu tô dando ênfase nisso, tá? Então, você tá tipo, é meio que repetir duas vezes aquilo, sabe? Então, você tá dando ênfase. Só que o que acontece? É, no seu site, tá? Quando que você vai usar o ênfase? Eu vejo bastante as pessoas confundindo o em com o strong, tá? Porque o strong significa que é importante, né? E o em significa que você está dando ênfase. Mas qual que é a diferença entre algo importante e algo que você está dando ênfase? Algo que é importante, galera, é algo que é a palavra-chave ali do negócio, entendeu? Então, você está falando, de, por exemplo, de um artigo de farmácia. Então, o nome da doença ali que você está tratando naquela página sua, naquele site seu, é a palavra-chave, né? Então, porque tudo que está sendo falado é a respeito daquela doença. Então, ela é a palavra-chave. Então, quando ela aparecer, você deve marcar sobre strong esse nome dessa doença, entendeu? Porque ela é, por exemplo, o foco, entendeu? Ali do artigo, do que você está falando no site, tá? Então, ela é a palavra-chave, ela é uma palavra importante. Agora, quando você dá ênfase, você tá, tipo, deixando claro algo para a pessoa. Vamos supor, por exemplo, que você não está fazendo um sitezinho para um advogado que gera contratos, por exemplo. Aí lá no contrato ele gera algo que fala assim, ó, a gente não é responsável pelo que você faz. Então, esse agente não é responsável, tá vendo que você está dando ênfase? Você pode pôr ele sobre em, sobre a tag em, entendeu? De ênfase. Essa tag em, você vai dar uma ênfase no não, entendeu? Então você está falando, ó, a gente não é responsável, tá? Então, você está dando ênfase. O não é a palavra-chave, entendeu? O não ali, ele não é a principal palavra desse sitezinho que você fez que gera contratos. Você só tá dando ênfase, entendeu? Você tá falando pro cara, ó, cara, a gente não é responsável. Você abre a bocona pra falar, entendeu? Não, tá? Então, outra coisa que essa tag em vai mudar é que, eu não sei se vocês sabem, mas os sites hoje em dia, eles precisam ser lidos por pessoas que têm problemas visuais. Então, o seu site tem que estar adequado para pessoas que não conseguem enxergar, ler, entender o que está nele. Como que isso é feito? Existem o que a gente chama de screen readers, tá? Que são leitores de tela. Esses screen readers, tá? Assim, ó, screen readers, tá? São nada mais do que programinhas que vão, por sua vez, ler todo o conteúdo de texto que está no site para as pessoas que não enxergam, tá? Então, quando você põe essa tag em, no momento que esse leitor estiver passando pelo conteúdo, ele vai falar com ênfase, ele vai falar alto. Então, por exemplo, se você digitar um texto, por exemplo, ó, nós não somos responsáveis por isso. Tá? Então, se no não aqui, ó, você colocar ênfase nele, ou seja, envolver ele com a tag em, aqui, ó, tá? No momento que o leitor estiver lendo isso daqui para a pessoa, ele vai fazer assim, ó, nós não somos responsáveis por isso, tá? Então ele vai ler alto isso aqui, ele vai dar uma ênfase, entendeu? Então esse em aqui é para você deixar bem claro alguma coisa, entendeu? É para você, é meio que tipo como se estivesse falando mais alto para a pessoa, entendeu? Então você vai é essa a diferença entre ele e o strong, tá? O resultado visual disso daqui, se a gente salvar e olhar aqui, é que ele vai deixar itálico, tá? Mas isso é só para a gente que está desenvolvendo entender, tá? Que ele já identificou que isso aqui tem ênfase. Não é, novamente, você não deve usar o em só para deixar itálico um texto. Se você quiser fazer isso, você vai ter que usar o CSS, tá? Ele deixou itálico para a gente perceber que ele pegou, ele entendeu que o não é para pôr ênfase, tá? Então, só entendendo em ênfase, tudo bem?